mais uma vez agradecendo aqui a presença da nossa convidada, cirurgia vascular, doutora Ellen Martins. Obrigada, viu, doutora Ellen? Obrigada a você. Pelo carinho aqui, pela gentileza com o nosso programa. Nós falamos um pouquinho no bloco anterior sobre a questão aí dos fatores de risco, né, para o aparecimento das varizes. Nós temos uma tela, então, relembrando os principais fatores de risco, que você possa ficar atenta. Já descobrimos que só o fato de ser mulher já acaba aí... Já é um fator de risco. Trazendo, né, infelizmente, a propensão a desenvolver varizes. Outros fatores de risco, o calor ambiente, passar muito tempo em pé também pode desencadear o quadro de varizes, altura, obesidade, tabagismo e a idade avançada. Conforme a gente vai amadurecendo, alguns probleminhas de saúde, né, vão surgindo, a gente vai ficando mais sujeita. E a varizes faz parte aí desse quadro. Porque, como eu falei que a varize é uma doença progressiva, ao longo do tempo as veias vão se dilatando ainda mais. Ela já tem um defeito na válvula. Né? Isso. Por isso que às vezes a gente tem necessidade de interromper o tratamento para evitar de chegar no último estágio da doença, que é aquele estágio que tem alteração da pele, com feridas, dor, que acaba levando um paciente a uma morbidade muito grande. Falo que varizes não mata, mas ela, assim, ela dá uma piora na qualidade de vida muito grande no paciente. Limita, né? Limita bastante. Nós então, temos, inclusive... Desculpa. Pois não. Porque assim, às vezes os pacientes têm que sair do trabalho porque não consegue ir por causa da ferida. Então, uma das causas de afastamento do trabalho comuns é por causa de úlcera varicosa, que é um problema que assim, é totalmente prevenível, né? Então, se o paciente tratar, por exemplo, aos 40, aos 30, 40 anos, assim que você detectar as alterações com refluxo e as alterações de pele, ao exame físico a gente consegue identificar também, então você consegue evitar que esse paciente chegue no último estágio com feridas e dor intensa e necessite se afastar do trabalho, tem o risco até de lesões, até às vezes casos com infecções graves, que às vezes pode até amputar a perna por causa de uma infecção muito grave. Você comentou, varizes não tem cura, mas é possível com um tratamento a gente fazer a manutenção e fazer com que esse quadro não piore para não chegar nesse estágio que vai trazer várias consequências. Exatamente. Nós temos então aí esses sintomas, esses sinais que o nosso corpo vai aí nos avisar de que tem alguma coisa errada. Então, além dessa questão de aparência, de estética, os outros sinais, né? Esses outros fatores que é importante você observar. Então, dor, ardor, sensação de peso nas pernas, um leve inchaço nos pés e tornozelos, coceira na pele sobre a veia varicosa, o acúmulo de líquido e inchaço na perna. Doutora, por exemplo, a gente tem alguns sintomas. Eu tenho problema de retenção de líquido, né? Eu incho muito e eu percebo, principalmente, né, no verão, esse inchaço nos pés, nos tornozelos. Quem tem retenção de líquido também sofre muito com inchaço. Isso tem alguma relação com varizes ou não? Não, é que são assim, coisas distintas. São coisas diferentes. Então, tem várias causas de inchaço na perna. Uma delas são as varizes, né? Então, assim, diante de um exame físico, de exames complementares, a gente consegue diagnosticar e fazer esse diagnóstico diferencial, se é só uma retenção líquida ou se tem algum refluxo, às vezes tromboses também, mesmo tromboses antigas podem dar inchaço na perna. Então, o exame físico com o exame complementar, principalmente feito pelo especialista, consegue fazer esse diagnóstico diferencial. E aí a gente direciona o tratamento para melhorar o paciente. Né, para evitar esses sintomas. Se realmente isso, exatamente. É um inchaço. Porque assim, o calor, né, o calor, o sedentarismo, tudo isso que você falou, o que acontece? No calor, eles são todos fatores que fazem a dilatação das veias. Isso acaba dilatando as veias, é uma veia já inflamada, uma parede doente, extravasa líquido e vai dando as alterações. Então vai começando a inchar a perna, tem casos de flebite, que são as infecções das varizes, né? E uma dúvida comum, assim, se as flebites, elas podem virar trombose, né? Tromboses são, lembra que eu falei assim, a gente tem o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo. O superficial são as varizes e o profundo, que são quando a gente tem um coágulo, uma obstrução no sistema venoso profundo, é o que a gente chama de trombose. Quando a gente tem uma tromboflebite, que em alguns lugares elas têm uma comunicação do sistema venoso profundo com o sistema venoso superficial. Então, se a tromboflebite atingir essa área de comunicação, pode levar a trombose também. Então, isso também é importante, a gente tratar as varizes para evitar as tromboflebites, porque veias muito dilatadas, elas têm uma tendência maior de ter tromboflebite. Interessante. Né? Então, não existe a relação, por exemplo, dos vasinhos com as varizes. Não. Mas tem uma relação das varizes com a trombose. Aí sim, tem. É bom para a gente ficar alerta, né? Então assim, qualquer sintoma de diferente tem que procurar o especialista para avaliar. Mais alguns sintomas, então, que vale a pena a gente ter essa atenção redobrada.
O inchaço, né, na panturrilha com dor após ficar sentado ou em pé por muito tempo. E a gente já aprendeu que ficar em pé por muito tempo acaba também comprometendo aí, né? E aumentando as chances de desenvolver varizes. Mudanças na cor da pele ao redor dos tornozelos e perna. Então, se a pele Essas alterações que eu te falei ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Esses extravasamentos de líquido, ele vai causando um processo inflamatório na perna, né? E a área mais acometida é o terço distal por causa da pressão hidrostática. Então, que assim, essa região do terço, isso, região do tornozelo. Então, a pele vai ficando mais escurecida, endurecida, começa a ter áreas esbranquiçadas, vai ficando mais dolorida e é um passo para abrir úlcera, né? E nesse último estágio, está prestes a abrir uma úlcera venosa, que a úlcera só acontece porque tem todas essas alterações antes. Uma pele saudável não tem uma úlcera venosa, entendeu? Perfeito. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a questão dos mitos e verdades, porque a gente ouve tanta coisa, né, doutora? Então vamos lá para a nossa próxima afirmação. Será que é verdadeira? Usar salto alto dá varizes? Ficar em pé a gente já descobriu, aprendeu que dá. O salto alto dá varizes? Na verdade, salto muito alto não é que dá varizes, mas em quem tem varizes ele acaba piorando os sintomas. Ele não causa varizes, mas se a paciente tem varizes, o salto muito alto, ele impede a panturrilha. A panturrilha que a gente fala é a bomba da perna, né? Sim. Bomba cardíaca, ela faz o retorno venoso, ela bombeia o sangue de volta para o coração. Então, se usa um salto muito alto, a panturrilha ela não consegue fazer esse movimento de extensão e flexão e bombear o sangue de volta. E isso, em quem já tem varizes, acaba piorando os sintomas. Então, vai acumulando líquido, acaba tendo mais dor, vai dilatando mais as veias que ela já tem. Né? Então acaba piorando. Quem tem é importante evitar. Né? Longos períodos. É claro que se for numa festa, alguma coisa, né, você pode usar. Mas muito tempo acaba prejudicando, dando mais sintoma. Ou você trata, né? Tratar a variz é o melhor sintoma, é o melhor remédio. Eu fiquei de salto alto, porque todo dia que eu tô de salto alto, gente, eu fiquei meio preocupada. Eu já tô entrando naquela idade, né? Eu tô com 34, vou fazer tá quase 35. Uns 35. E geralmente a partir dos 35, né, que elas começam. É isso mesmo. E aí você viu que o do inchaço eu também me preocupei, porque eu incho muito em função da retenção de líquido e no calor eu incho também tornozelo. No calor, às vezes é normal, né? A gente acaba inchando um pouquinho mais, é normal, porque acaba extravasando o líquido, ainda mais aqui no Brasil, que é extremamente quente. Então, por isso que foi um dos fatores de risco que você falou, é o calor, né? Nos países frios, a gente tem menos varizes do que nos países quentes, porque a veia dilata menos, tem menos calor. Né? Então... Tô adorando essa entrevista. Você está aproveitando todo esse conhecimento? Aprenda junto comigo e qualquer sinal de alerta aí, procure um especialista, né? Porque quanto mais cedo o diagnóstico, é mais melhor, fácil, né, tratar, menos complicação, o tempo de repouso é menor, né? E eu falo que é muito mais fácil tratar no começo do que nos casos mais avançados. Né? Mais uma afirmação para a gente aí é conversar, né? Se é mito ou verdade. A musculação causa o problema? Na verdade, assim, a gente recomenda assim, o exercício físico, tudo. Musculação não causa o problema. O problema é que assim, a musculação excessiva, ela pode, igual eu falei, piorar os sintomas em quem já tem varizes. Né? Como salto alto. Como salto alto. Então, é uma meia-verdade também. Ela pode piorar. Exatamente, ela não vai causar, mas ela piora os sintomas. Então, assim, quem já tem predisposição a ter varizes, quem já tem um pouquinho de varizes, se fizer uma musculação muito acentuada, levantar muito peso, tudo que é demais acaba fazendo mal para o organismo. Então, uma musculação moderada, um exercício aeróbico, ele acaba sendo benéfico, é um protetor, né? Ajuda a evitar as varizes. E ao contrário, também é verdade, o excesso acaba prejudicando. Mais uma afirmação. Cruzar as pernas... Ih, meu Deus, já estou de perna cruzada aqui. Cruzar as pernas faz mal? Não tem nada a ver, né? É mito? Ai, que bom, doutora. Tô aliviada. Isso não a gente sempre senta aqui para conversar, eu tô sempre de perna cruzada, né, Vivi? Não tem nada a ver. A gente ouve muito falar nessa questão de cruzar as pernas, né? É um mito. Assim, alguma compressão, mas se for uma compressão por longo tempo, né? Agora a compressãozinha discreta, você cruzar a perna, você descruza, você anda. Né? Isso vai de um lado e vai do outro, depois para e levanta. Não tem nada a ver, não. Não é isso que vai causar. Não, isso não causa varizes. Perfeito. Mais uma afirmação. Gravidez pode aumentar isso a gente já riscos? Conversou, né? A gravidez realmente aumenta, né? Quanto mais filhos, e assim, mais eu falo assim, mulher... a gravidez em si ela já aumenta, tanto pelo aumento de hormônios que ocorrem durante a gravidez, né? Quanto pela compressão uterina no último trimestre. Né? Acaba comprimindo, diminui o retorno venoso e acaba dilatando as veias. E quanto maior o número de gestações, maior a chance de ter varizes. Então, assim, na primeira gestação se aumenta uma vez, na segunda aumenta 5, na terceira aumenta 15. E aí vai aumentando. Não é uma assim, 1, 2, 3, aumenta bem mais, né? Vai aumentando. A probabilidade é significativa ali de aumento. Aumenta bastante, gestação. exatamente. Perfeito.
Mais uma afirmação. Cremes ajudam na cura? Na cura, na verdade, não, a cura não tem, né, doutora? A gente já conversou a gente que tem não controle, mas o creme pode ajudar na melhora do quadro? O creme não vai fazer desaparecer varizes, né? Só o Não, tratamento Anitta. cirúrgico ou tratamento com escleroterapia. Mas, assim, o que o creme faz é pode ali alguns cremes, né, que tem estudo, tudo, eles podem aliviar um pouquinho os sintomas. Mas desaparecer varizes e vazio, infelizmente, não existe nenhum creme milagroso Seria ainda não. ótimo, Seria né? maravilhoso, mas não tem. Seria excelente. Ó, a gente tem várias participações aqui nas redes sociais, então a gente vai agora começar a responder um pouquinho, né, as dúvidas dos nossos telespectadores. Vou só abrir aqui a arte, pronto. Bonita a arte que fizeram aqui, né, diretora, para as redes sociais, o desenho com a perna. Parabéns aí pro pessoal da arte, tá muito legal o trabalho. A gente tem aqui a participação da Rose. O sobrenome Speglesh. Se eu errei a pronúncia, você por favor me perdoe, tá, Rose? Tati, já fiz cirurgia, mas eu percebo que elas estão voltando. Isso é normal? E aqui a Rose comentou, além das varizes que eu já operei, tenho muitos vasinhos. Geralmente, quando a pessoa tem varizes, ela tem vasinhos? Não, assim, a maioria tem os dois, né? Mas eu tenho paciente que tem varizes, mas não tem nenhum vasinho e o contrário também. Né? É o que eu expliquei que varizes não tem cura, lembra que eu falei que tem controle. A gente consegue tirar numa cirurgia as veias que existem naquele momento, mas a tendência do organismo de formar novas veias, a gente não consegue interferir. Por isso que a Rose comenta aqui exatamente, que já estão aparecendo. Vão surgindo novas veias ao longo do tempo. Então, quem tem muita tendência, né, às vezes uma cirurgia só não vai ser suficiente ao longo da vida dessa pessoa. Né? Eu falo que antigamente as pessoas morriam com 50, 60 anos, hoje em dia vive até 80. Então, 90. a chance, 90, 100, então assim, a chance de ter varizes é maior e ao longo do tempo pode ser que seja necessário mais de um procedimento cirúrgico. Né? Então, vão surgindo novas veias, então por isso que é importante sempre acompanhar. A Vera está participando aqui também pelo Instagram. Tati, tenho vários que riscam minhas pernas, né? Inclusive estão ficando grossos. Dói e me deixa com as pernas muito cansadas. A gente viu que essa sensação de perna cansada, Isso né? é um dos sintomas de varizes. É um dos sintomas. Então, e ela reclama aqui da dor. Vale procurar uma especialista. Exatamente, precisa procurar, porque a gente tem vários tratamentos. Quais são os tratamentos, doutora? Então, assim, Você falou da cirurgia. A gente tem o tratamento medicamentoso, que é para alívio dos sintomas. Então, a gente tem uma série de medicações que ajudam a aliviar essa sensação de peso, essa dor, esse inchaço da perna, né? Tem o tratamento escleroterápico, que a gente usa para fazer, o pessoal fala da secagem dos vasinhos, né? E tem o tratamento para tirar as veias. Isso depende de cada caso. Se a gente tem acometimento de safena ou não, aí não vou entrar em tantos detalhes, que acho que não vem ao caso. Mas, por exemplo, tem algumas assim, contraindicações para um tratamento, aí vocês fazem outro tratamento. Isso, assim, e o tratamento cirúrgico, que é o mais convencional. A gente tem o tratamento cirúrgico, né, para tirar as varizes, ou a gente faz a cirurgia convencional, né, que são microincisões e a gente retira as veias, né? Tem o tratamento com radiofrequência, o tratamento com laser, que também dá para fazer. Ah, tem também com laser? Tem vários tratamentos. Tem o tratamento com espuma, que agora está na moda, todo mundo vê na internet, que a gente consegue fazer o tratamento também de algumas reticulares e até de safena em alguns casos. Né? Porque às vezes a gente pega pacientes, por exemplo, com 70, 80 anos, com uma série de doenças, né, que não têm condições de ser submetidos a um procedimento cirúrgico, então a gente faz às vezes um tratamento para diminuir as complicações de úlcera, de dor, então a gente faz uns tratamentos meio paliativos também. Né? Não paliativos, assim, um tratamento que melhora um pouquinho, mas que não vai resolver 100%. Que, como você falou, mesmo fazendo o tratamento ou até a cirurgia, depois de alguns anos, como a pessoa tem essa tendência, ela vai poder desenvolver novamente. Pode desenvolver novamente. Voltar. Exatamente. Depende de vários fatores, do genético e do controle dos fatores de risco. Então, por exemplo, a paciente operou com 40 anos, com 35 anos, depois ela teve filho, ela engordou 20 quilos, ela não pratica atividade física, ela fuma. Então, com certeza, essa paciente tem um maior risco de desenvolver varizes do que uma outra paciente que controla todos os fatores de risco. A Anne participou aqui conosco, ela é artesã de Açu, no Rio Grande do Norte. Ela perguntou, né, uma pessoa que faz cirurgia para retirar varizes, elas vão aparecer novamente? Sim, podem aparecer, como a gente comentou, Anne. E aí ela pergunta em relação ao repouso e os cuidados pós-cirurgia, né? O que a pessoa tem que O repouso fazer? e os cuidados vão variar de acordo com o tipo de cirurgia. Isso que eu te falei, a gente tem
N formas de tratamentos, né? E tem a gravidade dos casos. Se a gente tem algumas veias fininhas, então o repouso pode variar de 5 dias em alguns casos, até 30 dias nos casos mais graves, que às vezes a gente tem que tirar a safena, ou que faz uma espuma em paciente que tem úlcera, né? Então depende de cada caso. Absoluto, doutora? Hoje em dia não tem tanto repouso absoluto assim como tinha antigamente. Então assim a gente faz um repouso mais relativo. Então o paciente pode às vezes deambular em casa. Eu não gosto, por exemplo, os meus pacientes eu não deixo de repouso absoluto nenhum. Né? Movimenta, mas assim, isso um depende da conduta. Movimenta um pouquinho em casa, mas assim, não vai poder fazer esforço físico, ir na academia, pegar peso, isso depende do tipo de cirurgia. Tem cirurgia que a gente faz que com uma semana o paciente volta a trabalhar normal. Tem outras que precisa de 30 dias. Depende do tipo de varizes, da quantidade, né, do grau de acometimento da safena e do tipo de paciente também, o trabalho que ele tem. Né? Por exemplo, se for um digitador, ele pode voltar a trabalhar antes do que um trabalhador rural, do que uma doméstica, né, que eles fazem mais esforço físico. A gente tem aqui a Simone também participando, Simone Souza Moura. Tati, tenho veias grossas e elas doem muito. Sinto o lado da perna direito muito pesado. Vejo que está aumentando, inclusive, o próximo à região da virilha. É desagradável, tenho desconforto. É normal, doutora? Às vezes vão dilatando e assim, a safena, que eu expliquei para você, uma das causas da safena, ela vem do tornozelo, vem pela face medial da perna e ela vai até a virilha. E vem até a virilha. Exatamente. Tem paciente que tem varizes vulvares, varizes podem cometer-se em várias regiões. É comum a gente ter isso aí. Então precisa procurar um tratamento, né? Precisa procurar um especialista. Do lado direito tem relação? Não, normalmente até um lado mais comum é o lado esquerdo, não é do lado direito. Mas nem sempre varizes são bilaterais. Tem pacientes que têm varizes de um lado só, né? Principalmente homens. Às vezes a gente pega que varizes são unilaterais. Então, assim, não tem... Tem que cuidar, pode né, ser dos dois lados, pode ser de um só, mas ela tem que procurar um especialista, passar pelo exame físico, avaliar e fazer uns exames complementares, porque tem tratamento. Quem também está participando, Linda Cardoso, que nome lindo, né? Linda Cardoso, beijo para você. Tati, eu não tenho varizes, mas tive a segunda trombose há 35 dias. Ainda estou na fase aguda da trombose. Gostaria de ter esclarecimentos da médica do programa. Obrigada, viu, Linda, pela sua audiência e por confiar, né, na credibilidade das nossas informações. E, de fato, a gente tem essa preocupação, né, de buscar profissionais extremamente capacitados que possam nos esclarecer de uma maneira bastante didática. Vamos falar, então, rapidinho dessa questão da trombose, doutora? É que ela disse que está na fase aguda. O segundo episódio, e a segunda trombose. Normalmente, quem tem um episódio de trombose tem uma chance maior de ter o outro episódio, né? E aí a gente tem que fazer uma série de exames de rastreamento para ver se tem alguma trombofilia ou se já teve algum fator de risco. Né, que tem os fatores de risco de trombose, pode ser a trombofilia, que é algum defeito de coagulação, tem vários deles, né, ou se ela teve algum acidente, algum trauma, isso também, alguma cirurgia prévia, né, no período pós-operatório, é um período bem trombogênico, que pode aumentar o risco de ter uma trombose também. Né? Por exemplo, o puerpério, né, que é o período pós-gestação, o parto, é um período também que aumenta muito o risco de ter trombose. Então, a gente precisa tomar cuidado com as pacientes, com as puérperas, né, que a gente chama que é esse período, porque o risco de ter trombose nesse período também é pior. Né? E assim, ela tem que acompanhar, tem que investigar e tem que seguir o tratamento. É isso que eu falei, trombose nem sempre tem a ver com varizes. Eu tenho vários pacientes que têm trombose, mas não têm varizes. Ela não tem varizes, exatamente, mas ela não tem. teve a segunda crise. Aí tem que ver a idade, tem que ver uma série de coisas, né? É difícil a gente falar sem conhecer. Mas geralmente quando a pessoa tem uma trombose, uma crise, vai ter outra. Não, não é que, assim, tem uma chance maior, não é regra, né? Tem uma chance maior de ter do que quem não teve nada. Então, às vezes a gente pega, por exemplo, um paciente teve um acidente, ele teve uma trombose depois do acidente, então tem um fator ali que desencadeou a trombose bem estabelecido, né? Alguns casos a gente não consegue identificar o fator de risco que levou o paciente a ter trombose. Então, esses pacientes, assim, eles podem ter alguma trombofilia que a gente ainda não descobriu, né? Falo que a medicina ainda não descobriu todos os tipos de doença que tem. Então, assim, esse paciente, ele pode desenvolver, ele tem uma chance maior de ter uma trombose do que um outro paciente que nunca teve. Perfeito. Né? Eu vou pedir para daqui a pouquinho você responder uma dúvida. Chegou aqui através das nossas redes sociais, eu achei interessante a questão daquelas meias, né, de compressão. Certo. Em relação a varizes, vasinhos, trombose, se funciona, se é recomendado, se é contraindicado. Daqui a pouquinho a doutora vai falar, então, especialmente sobre essas meias. E tem gente também perguntando em relação à calça muito justa, roupa muito justa, se pode piorar ou desencadear esse problema. A gente vai esclarecer essa dúvida também daqui a pouquinho.